a comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A paz do Cristo Servo, irmãos. Aqui é José Rosa, da comunidade Cristo Servo, e é muito bom estarmos juntos mais um dia neste Evangelho de hoje. Hoje, 9 de março de 2021, terça-feira, o Evangelho é o de São Mateus, capítulo 18, versículos do 21 ao 35. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com os seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu não te perdoei toda a tua dívida porque me suplicaste? Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vimos na leitura da Lectio Divina do Evangelho de hoje a narração sobre o perdão. Pedro se aproxima de Jesus e pergunta quantas vezes devemos perdoar, se até 7 vezes. Jesus diz: Não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Um número grande, né? Se fosse apenas multiplicar. Mas o 7 tem um significado de plenitude, de infinitude. Logo, Jesus disse para os discípulos que o quanto for necessário deve-se perdoar. E Jesus conta uma parábola sobre o perdão. E ele conta: o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Um devia uma fortuna, o rei mandou chamar para acertar, não tinha como acertar, mandou prender. O empregado pediu compaixão, que lhe desse um prazo e ele pagaria. O rei teve misericórdia, compaixão e soltou. Imediatamente este empregado saiu, viu um colega de trabalho que lhe devia pouco dinheiro e ele pega esse colega empregado, sufoca e manda prender até que pagasse a sua dívida. Então os outros companheiros empregados viu isto. O patrão teve misericórdia desse empregado e esse empregado não teve misericórdia do seu irmão. Então os outros colegas viram isso e ficaram indignados e contaram ao patrão. O patrão mandou chamar o empregado que ele tinha perdoado e disse: Eu não te perdoei a dívida, tu também não devias perdoar a dívida do teu irmão? Então este patrão mandou prendê-lo, açoitá-lo até que pagasse toda a sua dívida. Pois bem, e Jesus encerra dizendo: É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Jesus está dizendo, portanto, para os seus discípulos, para todos que ouviam:
assim como o patrão é o Deus Pai, perdoa todos os seus devedores, também todas as pessoas devem se perdoar mutuamente, inclusive porque o valor que o empregado deve ao patrão é infinitamente maior do que o valor que um empregado deve para o outro. Ou seja, o pecado que se comete contra Deus é muito maior do que as dívidas, do que os pecados que se comete contra os irmãos. Trazendo este evangelho para nós hoje, fazendo a meditação. Então, Jesus está dizendo a cada um de nós que nós devemos perdoar uns aos outros quantas vezes for necessário. 70 vezes 7, quantas vezes forem necessários. Por quê? Porque Deus perdoa a nossa dívida, porque nós não tínhamos condições de pagar as nossas dívidas para com Deus. Deus vem, nos perdoou, assim também nós devemos perdoar os nossos irmãos, porque os nossos irmãos devem pouco também em relação àquilo que nós devemos a Deus. Inclusive no próprio Pai Nosso que Jesus ensina aos seus discípulos, Jesus ensina esta oração: Pai, perdoai-nos, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É uma condicional, portanto, em relação ao perdão que Deus tem para nos dar, em relação ao perdão que nós temos que dar com os nossos irmãos, para os nossos irmãos. É exatamente isso que está aqui na parábola. O patrão tinha perdoado o empregado, mas como o empregado não perdoou o seu colega, então o patrão reviu a sua decisão e tomou o empregado e mandou açoitar e prendeu ele até que pagasse toda a sua dívida. Então o patrão revogou o seu perdão, não deu mais o seu perdão. Por quê? Porque o empregado não perdoou os seus irmãos. E quantas vezes nós pedimos perdão, misericórdia, misericórdia a Deus, vamos até no confessionário, mas não conseguimos perdoar os nossos irmãos, ou não buscamos perdoar os nossos irmãos, ou não queremos perdoar os nossos irmãos. Se nós não perdoarmos os nossos irmãos, conforme diz o próprio Jesus aqui nesta parábola e também na oração do Pai Nosso, se nós não perdoarmos os nossos irmãos, também nós não seremos perdoados. Assim como o amor é uma decisão, o perdão também é uma decisão. Basta você decidir perdoar, mesmo que não tenha nenhum sentimento, mas perdoe, faça ações de perdão, de reaproximação, e então os sentimentos vão brotar. Quando você decide amar algo, quando você decide amar alguém, quando você decide amar, enfim, os sentimentos vão brotando aos poucos. E assim também para o perdão. Todos nós somos chamados a perdoarmos uns aos outros, assim como Deus nos perdoou, nos perdoa e quer nos perdoar. Assim também nós devemos perdoar os nossos irmãos. Até porque o amor aos irmãos é o segundo maior mandamento. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, amar ao irmão, assim como eu tenho vos amado, disse Jesus. Portanto, nessa terceira etapa da Lectio Divina, irmãos, rezemos ao Senhor, dando a nossa resposta diante dessa meditação. Que nós queremos perdoar os nossos irmãos que nos ofenderam. Nós decidimos perdoar os nossos irmãos que nos ofenderam. Mas, Senhor, nem sempre conseguimos. Por isso nós te pedimos, Senhor, dai-nos a força necessária, dai-nos o dom do Teu Espírito Santo, a força, a ousadia, a coragem de renunciar a nós mesmos, de renunciar ao nosso orgulho, à nossa vaidade, à nossa arrogância, à nossa soberba, à nossa raiva, para nos humilharmos e perdoar aqueles que nos ofenderam, que nos fizeram mal, que fizeram mal à nossa casa, à nossa família, porque assim também receberemos o vosso perdão. Amém. Quero convidar você para deixar no chat aí o seu comentário, a sua meditação. Se você quiser tirar dúvidas, fazer suas perguntas. Quero convidar você ainda a dar o seu like e compartilhar esse vídeo para que tantas outras pessoas também possam ser evangelizadas. Queremos ainda louvar a Deus pelos nossos benfeitores que fazem possível esta gravação. Seja você também um benfeitor da comunidade Cristo Servo. Muito obrigado. Deus os abençoe.